Evangelho de João, capítulo 10. Encontraram? Evangelho de João? Amém? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixo aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Até aqui. Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais esta manhã que o Senhor nos permite reunir aqui em torno da Tua Palavra. Nós viemos, Deus, aqui a este lugar para juntos, no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo propósito, adorar ao Senhor. Estamos aqui por causa do Senhor, para adorar o Teu nome, para render graças ao Senhor e bendizer ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito, pela presença do Senhor nas nossas vidas, pela forma como o Senhor nos tem conduzido. E agora, Deus, queremos receber a porção da Tua Palavra que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Fala conosco, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele utiliza muitas figuras, metáforas. É uma linguagem
bastante figurada que Jesus tem utilizado aqui. E se a gente quiser compreender bem o sentido daquilo que Jesus está falando, nós precisamos entender também o significado dessas figuras. O próprio João disse que Jesus lhes propôs essa parábola, mas que eles não entenderam o sentido daquilo que lhes falava. E a gente precisa entender, então, qual que é o sentido, né? A primeira coisa que tem que ficar claro para nós é quem é que são essas ovelhas. Quando Jesus está falando de ovelhas, ele está falando de quem? Quem que é ladrão e salteador? O que é um pastor? O porteiro, o estranho, o ladrão, o mercenário, o aprisco. Todo esse linguajar nos é estranho, porque não somos mais uma sociedade agropastoril. Aqui no Brasil, essa parte que nós lidamos é muito conhecida nossa, é da agropecuária. Nós somos acostumados aqui em Goiás, no Centro-Oeste, a lidar com bois e com vacas, que é completamente diferente da lida das ovelhas. Uma coisa é cuidar de ovelhas, outra coisa é cuidar de vacas e bois. E Jesus, então, está falando de uma coisa, de um contexto que lhes é muito peculiar e que eles compreendem muito perfeitamente, porque é o dia a dia deles, eles estão acostumados com esse dia a dia. Então, Jesus começa a falar do aprisco, e a gente pode ir pesquisando, né, ver algumas fotos. Os apriscos eram uma forma de um curral que era feito de pedras, e todos os dias à noite, ao entardecer, o pastor recolhia ali as suas ovelhas, né? Então, o aprisco era um lugar de guardar as ovelhas, era o lugar de proteger as ovelhas, porque à noite é o horário que os lobos andam à caça e à procura de alimento. Então, todo dia de manhã, o pastor sai do aprisco com as ovelhas, leva as ovelhas para as pastagens, né? Elas pastam, tomam água, e quando chega a tarde, a tardezinha, antes do escurecer, o pastor traz de volta as suas ovelhas, as ovelhas para o aprisco. Então, nesse relacionamento do pastor com as ovelhas conhecem o pastor, conhecem a voz do pastor, e o pastor também conhece as suas ovelhas. Há um desenvolvimento de uma relação. Mas qual é o papel e a função do aprisco? O aprisco, então, é o lugar de proteção. A ovelha que está fora do aprisco, ela corre o sério risco de ser arrebatada por um lobo. E é por isso que o pastor deixa as 99 e sai atrás daquela que se perdeu, porque aquela perdida, ela pode estar machucada e fatalmente pode ser alcançada por um lobo ou por qualquer outro animal predador. O animal predador mais comum que ataca as ovelhas, além de leões, ursos, o mais comum eram os lobos. Eles, né, através das suas matilhas, é que atacavam as ovelhas. Então, o aprisco é aquele lugar de proteção. Então, o pastor sabe que todo dia é um trabalho cotidiano, um trabalho de todos os dias, tirar as ovelhas do aprisco e trazer as ovelhas para o aprisco. O aprisco é o lugar de proteção, é o lugar de segurança. E Jesus está dizendo que quem não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O pastor, ele entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ou seja,
aquele que não é o pastor das ovelhas, ele pula o muro, ele não vem na luz, né? Não vem pela porta da frente, porque ele vem para poder arrebatar, ele vem para poder roubar, né? Então nós temos aí a figura do aprisco, do porteiro. O porteiro também conhece o pastor, ele é o guarda, ele é o vigia. Para o pastor ele abre a porta, para o estranho não. As ovelhas não seguem o estranho, porque não lhe conhecem a voz. Elas seguem o pastor porque conhecem a voz do pastor, né? Aí Jesus fala que tem o mercenário. O mercenário é aquele que não tem ideal. Ele não vive por uma causa. A motivação dele é o ganho, a motivação dele é o dinheiro. Tá certo? Existe uma diferença muito grande do soldado de uma nação para os mercenários. O soldado de uma nação, ele luta por um ideal. A causa dele é a pátria, é proteger a pátria, ele dá a vida pela pátria. O mercenário não. Ele arrisca a vida dele pelo dinheiro. Ele até arrisca a vida dele, ele vai para a guerra, ele vai para o fronte de batalha, ele luta, mas não é por uma causa. Ele luta por ele mesmo e visando também benefício próprio, recursos próprios. Então, essa figura do mercenário, ela é comum em todas as atividades. O mercenário é todo aquele que pratica uma atividade não motivado por um ideal, não motivado por uma causa, mas a sua única motivação é a pecúnia, é a parte financeira. Tá certo? Então, nós podemos ter professores que são mercenários. Eles não têm causa. A causa deles não são os alunos, a vida, a formação, a edificação dos alunos, mas a causa é única e exclusivamente o dinheiro do final do mês. Nós podemos ter médicos mercenários, que não está nem aí para a situação daquele indivíduo que chegou no hospital doente, mas ele está preocupado com a quantidade de dinheiro que ele vai ganhar no final do mês. Assim também nós temos essa figura que Jesus está utilizando aqui, que é a figura do mercenário que cuida das ovelhas. Ele não cuida das ovelhas como o pastor cuida. O pastor cuida porque ele tem um vínculo afetivo com as ovelhas. E o pastor cuida porque ele tem também uma causa. Ele tem um ideal. Agora o mercenário não. O mercenário não tem causa. Não luta por causa, não trabalha por uma causa, não se entrega por uma causa. Ele luta e se entrega por aquilo que ele vai receber. Ele é um mercenário. A motivação dele não é um ideal, não é uma causa, mas a motivação dele é o que ele vai ganhar, né? Então, essa figura do mercenário, ela é muito mais comum do que a gente imagina. E uma vez, eu estava ouvindo, né, lendo, e o escritor daquele livro dizia o seguinte: todo crente novo é um missionário e todo crente velho é um mercenário. Misericórdia, né? Eu falei isso no lugar, o povo ficou com raiva de mim. Depois eu tive que ir lá para consertar, embora a frase não fosse minha, né? Mas por que ele está dizendo que todo crente novo é um missionário e todo crente velho é um mercenário? Você se lembra dos seus primeiros dias de fé? O que ardia no seu coração? O que incendiava a sua alma?
Jesus, né? Eu lembro que eu entrava na sala de aula, eu pregava para os meus colegas, pregava para os professores brigavam comigo, eu brigava com eles, virava uma confusão danada, mas Jesus incendiava a minha alma. E por que o crente velho vira um mercenário? Por quê? Ele não serve mais por ideais, ele serve por interesse. Ele busca o Senhor não pelo Senhor, mas ele busca o Senhor por aquilo que o Senhor pode lhe dar. Então, esse é o mercenário. Mercenário não tem causa. Mercenário não tem ideais. Por que o mundo hoje não é alcançado? Porque nós não vivemos em função de causas maiores do que nós. Nós vivemos em função de nós mesmos e pensamos em Deus em função de nós mesmos, né? Estava também ouvindo e lendo uma reportagem das tropas americanas que foram para o Afeganistão e para o Iraque. Entrevistando os afegãos e os iraquianos, né, lhe perguntaram o que eles achavam daquilo. Eles disseram, vai durar pouco tempo e vai voltar tudo a ser como era. Porque os americanos vêm para cá, mas eles têm medo de morrer, eles não se esquecem do hambúrguer, do McDonald's e da sua comida. Ou seja, a ausência de ideais, esvaziamento de causas. Quando eu fui para a universidade, na minha geração, era uma beleza, a gente estava ali estudando, não era para ganhar dinheiro. Nós estávamos estudando porque a gente cria que aquele aprendizado nos ajudaria a mudar o mundo. A motivação para estudar não era simplesmente uma vida melhor, pessoalmente, individualmente melhor, mas era uma preocupação com o mundo, com a sociedade. Então, o mercenário não tem causa. O mercenário não tem ideais. Ele não serve por ideais. Ele não serve motivado por uma causa, mas ele serve motivado por aquilo que ele vai receber, por aquilo que ele vai ganhar. Então, essa é a figura do mercenário, que é completamente diferente da figura do pastor que Jesus está colocando, né? Então, nós temos aqui a figura do mercenário, que é aquele que cuida das ovelhas não por um ideal, não por uma causa. Nós temos a figura do ladrão, que a sua função é roubar, matar e destruir. Nós temos esse ladrão que não entra pela porta das ovelhas, mas que pula o muro do aprisco para poder arrebatar as ovelhas. Nós temos aí a figura dos predadores, né, que vem para roubar e para matar. Agora, quem são as ovelhas? Na linguagem bíblica, as ovelhas, elas são apresentadas em alguns momentos como uma nação. Nós temos vários salmos que faz uma referência. Vamos lá no Salmo, me ajudem, Salmo 74, versículo 1. Salmo 74, Salmo 74, versículo 1. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Quem são essas ovelhas aqui? Nação de Israel, né?
Vamos ver o Salmo 78, versículo 52. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto, de que forma? Como um rebanho. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Quem são essas ovelhas? Povo de Israel, nação de Israel. Qual que é o papel do pastor aqui nesse versículo? Guiar. E os guiou pelo deserto como um rebanho. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aí mesmo no Salmo 78, versículo 70. Também escolheu a quem? A Davi, seu servo, e o tomou de onde? Do aprisco das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o quê? Pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu, de que forma? Quem são essas ovelhas aqui? Quem são? Povo de Israel. E Davi aqui é o quê? Pastor. Qual é a função que Davi ocupa na nação de Israel? Rei. Então, o rei, o governante, o príncipe, é visto como um pastor. Na maioria das passagens do Antigo Testamento, quando se refere a pastor, não o pastor literal que cuida das ovelhas, mas se refere a pastor, é uma referência a governantes. Não é referência simplesmente a um exercício religioso. Então, o governante, no caso Davi, foi o pastor de Israel. Ele apacentou a nação de Israel. De que forma? Consoante a integridade, com integridade do seu coração, e os dirigiu com mão precavidas. Alguém lê para mim Jeremias 3,15, por favor. Vos darei pastores segundo o meu coração, os quais os apacentarão com ciência ou com conhecimento e inteligência. Quem são esses pastores aí? Governantes, líderes, governantes, príncipes, governo. É o Velho Testamento, é o Antigo Testamento. Não existe essa figura de pastor que nós temos hoje. Já participei de vários congressos de pastores, né, que usam esse texto como divisa. Mas essa divisa, esse texto não é para pastor de igreja. Esse texto é para pastor de nação, é para governante, é para príncipes, para governos, como foi Davi. Então, também escolheu Davi, seu servo, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou de acordo com a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Então, Davi governou com integridade e cuidou daquele povo da forma como Deus esperava que ele cuidasse. Então, a figura do pastor aqui já é a figura do rei, do governante, do estadista, do político. Tá certo?
Salmo 79. Versículo 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas de onde? Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. A Bíblia usa essa figura do pastor aplicada também ao governante, ao príncipe, ao estadista, ao governo. Então, quando você tem um governante que tem esse entendimento e tem esse coração, o povo é bem cuidado, o povo é abençoado. Agora, quando você tem governante que não tem esse coração, que não governa por ideais, que não governa por uma causa, aí nós caímos nas mãos de mercenários. O que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, em termos de política, de governo, de estadistas, no mundo inteiro, é que nós não temos mais governantes com causa. Não existe mais. Estamos tendo uma crise de liderança. Porque as pessoas, elas estão lutando pelo poder e para se manterem no poder. Não tem mais aquela figura daquele estadista que se doa pelo povo. Então, muitas vezes, essa figura do pastor usada na Bíblia é uma referência aos governantes, ao rei, ao líder, a líderes de um modo geral, né? Então, em alguns momentos, ovelhas é uma nação, o povo é um povo, e pode ser também, como está lá em Mateus 9:36, abra sua Bíblia aí, Mateus 9:36. Começando no 35. Acharam? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa multidão estava exausta, aflita, como ovelha que não tem pastor. O que Jesus quer dizer com isso? Não tinha ninguém que se importasse com essa multidão. Não tinha governante, não tinha liderança religiosa, não tinha ninguém que se compadecesse. E o texto diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Dá para imaginar ovelha sem pastor? Ovelha sem pastor fica à mercê, ou do mercenário, ou do ladrão, ou do lobo, ou do estranho. E essa multidão que Jesus se refere é exatamente ao povo da Galileia, que era a região mais pobre da Palestina. Roma, o imperador romano, não se interessava pela Galileia. Os líderes religiosos de Jerusalém odiavam a Galileia, não se interessavam pela Galileia. Então, era uma multidão de pobres, de miseráveis, de pessoas que não tinham quem se importasse com elas. Então, eram como ovelhas que não tinham pastor. Mais uma vez aqui, é uma referência
política, é uma referência de governo, porque o texto que Jesus está usando aqui é lá do Velho Testamento, uma referência quando Acabe é abatido na batalha e o povo de Israel, os soldados, têm que voltar para casa sem um guia, sem um líder. Então, nós estamos entendendo aqui o que é ovelha e também o que é pastor. Em alguns momentos na Bíblia, essa figura do pastor é a figura de um líder que guia, que direciona, que dá rumo. Então, é por isso que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. A pergunta é: precisamos de um guia? Nós precisamos de alguém que nos guie? Se precisamos, quem é que te guia? A quem você confiou a direção, a liderança e o guiar da sua vida e da sua alma? Essa é a pergunta. Precisamos de um guia? Por que eu não posso eu mesmo me guiar? Por que eu mesmo não resolvo os meus problemas físicos, morais, espirituais? Por quê? Eu tenho que ter alguém que me guie? Eu preciso de alguém para me guiar? É interessante, não é? Que essa pergunta, apesar de muito simples, ela é de fundamental importância. Porque, para o mundo, e principalmente, eu gosto muito de ler os filósofos gregos, para os gregos, a virtude grega, o homem grego virtuoso, é um homem corajoso, independente e que guia a si mesmo. É um exemplo do super-homem do Nietzsche. E por isso que o Nietzsche odiava o cristianismo. O Nietzsche dizia assim: eu odeio o cristianismo e o odeio com ódio consumado. Porque o cristianismo é uma moral de servos, é uma moral de escravos. Porque a partir do momento que eu admito que eu preciso de alguém para me guiar, então, eu sou um homem ou um saco de batatas? O que eu sou, afinal de contas? A moral moderna, do homem moderno, do homem contemporâneo, é de um homem independente. O homem virtuoso, admirável, é o homem que guia a si mesmo, que resolve os seus problemas. E um homem que depende de ser guiado é um homem fraco. É isso que o Nietzsche está dizendo. E a pergunta aqui é: você, eu, nós queremos ser guiados? Nós nos entregamos? Nós nos rendemos? Nós permitimos ser conduzidos e guiados? Porque o que Jesus está falando é exatamente isso aqui. Jesus está se apresentando como aquele que quer guiar a nossa vida. Ele está se colocando como aquele que quer conduzir, que quer dar direcionamento para a nossa vida. Às vezes eu acho, assim, com muita preocupação, que o Nietzsche entendeu mais o Evangelho do que nós. Ele entendeu e odiou. Falou: de jeito nenhum, eu não quero isso para a minha vida.
porque ele entendeu a proposta de Jesus, ele entendeu a proposta da fé cristã. E tendo entendido, ele falou assim: eu não quero. Eu fui honesto. Agora tem muito crente que é desonesto. Ele entende, fala que aceita, fala que é, mas na verdade não é. Quando Jesus então está nos colocando na condição de ovelhas e se apresentando para ser o nosso guia, aquele que vai nos guiar e nos dirigir, ele está nos colocando numa posição de servos. Ele está nos colocando numa posição de dependência. Vocês entendem isso, irmãos? Compreendem? E aceitam isso? E aceitam de bom grado? Jesus, nós vimos aqui, pastor, e por isso que o pastor é Jesus, ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor, é ele quem guia, é ele quem nos guia, é a ele que nós devemos entregar e confiar a direção da nossa vida e das nossas almas. Isso é muito importante deixar claro. Eu sou pastor, mas assim como vocês, eu preciso de Jesus. Eu também estou seguindo Jesus. Eu não sou pastor para guiá-los, ocupando o lugar e o espaço de Jesus na vida de vocês. O que tem o direito de guiar a nossa vida, guiar a minha vida e guiar a sua vida é o Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é o bom pastor, foi Ele que morreu. Ele morreu por mim, morreu por você também. Então nele você pode confiar de todo o coração. Ah, mas e o senhor então? Qual que é o seu papel, qual que é a sua função? Vocês podem olhar para mim porque eu estou seguindo Ele. Amém? Então, a única coisa que devem considerar em qualquer homem que seja nesse papel é se esse homem segue Jesus, se esse homem imita Jesus. Eu não quero e nem posso ter no coração de vocês um espaço que é do Senhor Jesus. Amém? Todos nós aqui precisamos e dependemos do Senhor Jesus, né? Então, não se iludam, não existe nenhuma liderança espiritual que represente ou que possa ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Tá certo? Então, o que Jesus está deixando claro para nós é que, como ser humano, nós precisamos de ser guiados. E a pergunta é, se nós, como seres humanos, precisamos de liderança, precisamos de ser guiados, a pergunta é, quem é que guia a sua vida? Tem alguns que dizem claramente, não, o meu guia é o Exu não sei das quantas, é o guia dele. Outros dizem, não, o meu guia é o fulano de tal. Ele sabe que ele precisa de um guia, ele sabe que ele precisa ser direcionado, e quem guia ele não é Jesus. E tem outros que são os seus próprios guias. Eles são independentes, são autônomos, não dependem. Agora, tem outros que fazem e que permitem Jesus guiar as suas vidas. É disso que nós estamos falando. Amém? Qual que é a diferença desse guia que é Jesus para os outros? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês, não tenho, Deus é minha testemunha,
que se não fosse o Senhor Jesus, certamente eu teria estragado a minha vida. A minha vida só não é um estrago por causa de Jesus. Qualquer ser humano, eu, você, que assume o timão, o comando, o controle da sua vida, a probabilidade de você estragá-la é muito grande. Agora, qualquer ser humano que permite Jesus guiar a sua vida, que anda nos princípios estabelecidos por Jesus, no testemunho de Jesus, na palavra de Jesus, a certeza absoluta de que a sua vida vai ser bem conduzida é de 100%. Eu me lembro, contei para vocês, de um dia que eu estava em Belém do Pará, terminei a pregação, era um desafio missionário que eu estava fazendo, e muitos jovens vieram aqui à frente aceitando o desafio. E eu chamei um pastor para poder orar por aqueles meninos que estavam ali. E aquele pastor tinha chegado de Angola, depois de 10 anos, passou pela guerra, enfrentou a guerra, mais de uma dúzia de malárias, ficou ali um bom tempo e depois veio para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, manifestou uma malária, daquelas que nós não temos aqui, que só tem lá na África, aquela que sobe para o cérebro, né? E daquelas fulminantes. E chegando aqui com aquela malária, o pessoal aqui não estava preparado para tratar aquilo. Em Belo Horizonte, foi para o hospital, os rins paralisaram, morre, não morre, reúne a família, o homem vai morrer, e levanta um clamor pelas igrejas, o Brasil inteiro orando e clamando por ele, e Deus misericordiosamente levantou aquele homem. E ele estava ali poucos meses depois daquela situação, ainda meio que combalido, se recuperando daquela malária, daquela enfermidade, e eu o chamei para orar. E por que eu não esqueci dele e da oração dele até o dia de hoje, já tendo aí 13 anos? Porque a primeira frase dele foi a seguinte: Senhor, o Senhor não estraga a vida de ninguém. O Senhor nunca estragou, não estraga e jamais estragará a vida de quem quer que seja. Se você se deixar guiar por alguns filósofos que eu conheço por aí, ele vai desgraçar a sua vida. Você vai entrar num labirinto, num buraco sem fundo. Você vai viver uma vida amarga, tomando fel o tempo inteiro, porque ele vai te guiar para a amargura. Você mesmo guiando a sua vida, você pode estragá-la, estraga. Agora é uma certeza absoluta: Jesus não estraga a vida de nenhuma das suas ovelhas. Amém? Eu convivi com um colega em Belo Horizonte, nós dois fomos fazer o seminário, fizemos seminário juntos, e por 2 anos, depois ele não aguentou o seminário, saiu do seminário e largou a fé também, foi viver a vida do mundo. E mas entrou mesmo assim com gosto, né? Tomou as rédeas, tomou o timão e deu vazão ao coração, aos desejos, à vontade. Não mais Jesus estava guiando a vida dele, mas ele mesmo. E a gente conversava sempre, às vezes me telefonava de madrugada, contando o que ele estava vivendo. Era muito próspero, nós, graças a Deus por ele, viajamos várias vezes. A gente estava começando a vida, viajamos várias vezes, ficamos em apartamento dele, em carro que ele cedia para a gente, e pouco a pouco ele foi perdendo tudo,
de uma mulher para outra, convivia com outra, aprendeu a beber, que não bebia. E um dia ele me liga dizendo, você não sabe onde é que eu estou. Madrugada, eu falei, não faço ideia. Estou numa boca de fumo. Eu falei, mas não acredito. Eu falei, pois é, cheguei aqui. Eu falei para ele, Jesus veio para dar vida, mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele roubou seus bens, roubou sua felicidade, tirou a sua paz, te destruiu. Agora é a etapa final. Ele vai te matar. Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Jesus não. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Gente, eu não tenho, Deus é minha testemunha, eu não tenho vergonha de Jesus. Como é que eu vou ter vergonha de quem me amou e cuida da minha vida como nenhum outro? Então, a proposta de Jesus, o que Jesus está dizendo o ser humano, a humanidade está perdida. Ela precisa ser guiada. O ser humano sem Deus é um ser humano completamente perdido. E Jesus, olha só, vocês lembram do Salmo 23? Primeiro versículo do Salmo 23, qual que é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que Jesus está falando aqui? Eu sou o bom pastor. Aí os judeus pegaram em pedra para atirar nele. Porque Jesus está dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus. Esse pastor aí do Salmo 23 sou eu. Eu que guio vocês, eu que conduzo vocês. Então, deixa eu lhes falar para poder encerrar. Nós estragamos a nossa vida. E tem muitos predadores para estragar a nossa vida também. Eu nunca vi, pode até ser que exista, eu nunca vi o diabo dar alguma coisa para alguém e não lhe dar uma rasteira depois. Já vi muita gente que recebeu muito do diabo e vai lá na crista da onda, mas quando o diabo puxa o tapete dele e mete ele no chão, porque ele não tem nada para dar. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Enquanto que o Senhor Jesus, ele veio para dar vida. E vida com abundância. O que é essa vida com abundância? O que é essa vida com abundância? Tem gente que acha que é riqueza, né? Principalmente nesses dias de teologia da prosperidade. A vida com abundância é porque Jesus nos dá a própria vida dele. Eu entrego a minha vida por minhas ovelhas. Então, a vida abundante é a vida de Deus. É uma vida eterna, é uma vida perene, que não tem fim, que borbulha dentro da gente. O mercenário trabalha sem causa, trabalha com segundas intenções, mas Jesus cuida das ovelhas com uma causa, por amor a essas ovelhas, e é um amor tão extremo que ele entrega a sua vida por suas ovelhas. Ou seja, Jesus morre a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Amém? Hoje de manhã estava lendo lá as mídias sociais e uma mãe postou
né, postou e eu fiquei lendo. Eu conheço a história de vida dela, né? Ela teve 2 filhas e uma morreu o ano passado com câncer, com 24 e 25 anos de idade. E ela estava dizendo: eu já recebi o melhor presente que uma mãe pode receber. Minhas filhas, as minhas filhas, elas seguem Jesus. Elas seguem Jesus. Jesus é o pastor delas, né? Jesus guiou a vida delas. E eu acho que não tem nada melhor para os nossos filhos. Muito melhor do que aquela escola cara, do que tudo que você quer oferecer para o seu filho, que você nunca teve. Mas se você não estiver oferecendo Jesus para ele, não estiver ensinando o caminho de Jesus, vai ser um estrago. Ele não vai ter vida. Não vai ter vida e vida com abundância. Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus a vida é um estrago. Eu estava lendo um desses filósofos, estava dizendo a vida é uma piada, né? A vida é uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que se não tivesse Jesus, eu ia achar isso da vida. Qual a finalidade? Qual o propósito? Qual o sentido? Qual a razão? E principalmente no caso dele, que alcança o sucesso como escritor 1 ano antes de morrer. Pois bem, vou ler novamente, para a gente encerrar, João capítulo 10, fazendo essas ressalvas. E a ressalva que eu quero fazer é: Jesus é o bom pastor. Nós precisamos ser guiados espiritualmente. E quem pode e deve nos guiar é o Senhor Jesus. Eu fico tomado de uma tristeza profunda quando eu vejo na televisão artistas dizendo: não, o meu guia fulano de tal. Outros usando um guia aqui no pescoço. Não tem vida para dar. É morte. É destruição. Porque o único pastor, o único que pode guiar o ser humano é o Senhor Jesus. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus, se ele for entrar na sua vida, ele vai entrar pela porta da frente. Ele vai bater na porta, você tem que colocar a mão ali na fechadura, né? E abrir. Agora Satanás não. Satanás não pede licença, ele entra sorrateiramente, ele pula o muro, porque ele é ladrão. Jesus, ele vai guiar a nossa vida, mas ele vai guiar a nossa vida também, como ele diz, não é? Entrando pela porta da frente, indo até onde nós permitimos, é o que eu estou dizendo, para eu aceitar que ele guia a minha vida, eu tenho que reconhecer, eu não sou um super-homem, eu não sou o homem virtuoso dos gregos, eu sou um ser humano que careço da glória de Deus, que preciso de Deus, que necessito da intervenção de Deus. Caso contrário, eu não vou precisar de alguém para me guiar.
Aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha, isso aqui é maravilhoso, é extraordinário, né? Tem muita gente que tem umas preocupações desnecessárias, né? Eu sou muito tranquilo no exercício da minha função pastoral, porque eu sei que Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas, Jesus sabe quem são as suas ovelhas, né? O meu cuidado é só de não esfregar óleo em bode e não dar varada às ovelhas de Jesus. Não posso confundir ovelha com bode. Mas quem sabe, de fato e de verdade, é o Senhor Jesus. Ele sabe. Já contei para vocês também, sabe como é que o pastor na Palestina, ele separa as ovelhas do bode à noite, quando está escuro? De manhã, ele leva as ovelhas para a pastagem. Quando escurece, ele volta, trazendo as ovelhas para dentro do aprisco. Só que já está escuro e pode acontecer de vir bodes no meio das ovelhas. Está lá atrás, Paula, a mamãe, está procurando, Ângela. Então pode vir bodes no meio das ovelhas. Está escuro, ele não está enxergando bem, como é que ele faz? Ele fica na porta do aprisco, entrando um por um, com a vara. Hora que passa, varada. A ovelha recebe a varada e entra caladinha. O bode, a hora que recebe a varada, o bicho dá pinote, berra, esperneia e grita de todo jeito. É bode. Aí ele separa. Essa é uma característica de ovelha e de bode. Ovelha, quando é disciplinada, quando recebe a varada, ela aguenta calada. O bode, ele berra, e berra com gosto. Então essa é uma forma de separar. A outra forma também, eu acho que, estou falando aqui, não devia nem falar, né? Mas lá no Chão Goiano tem um quadro do pastor com as ovelhas. E me parece que naquele quadro o pastor está atrás das ovelhas. Vocês já viram esse quadro lá? É assim? Não reflete a figura aqui. Na figura, o pastor sai adiante. Sai adiante, na frente. E as ovelhas seguem o pastor. Porque ovelha não é vaca, né? A vaca você corre atrás dela, corre daqui, corre dacolá, toca dali, ela pula para lá. Não, a ovelha não precisa disso. A ovelha, o pastor sai na frente e ela vem atrás, vem seguindo, né? Agora, quando a ovelha está rebelde, quando ela está muito independente, né, que não aprendeu ainda e não quer aprender, ela fica passando adiante do pastor, e o pastor tem que correr atrás dela. Sabe o que o pastor faz? Quebra a perna dela. Nossa, mas que maldade, né? Não, ela vai aprender. Ele quebra, mas liga. E ela fica agora ovelha, né? Ela aprende a seguir o pastor. São figuras muito interessantes, né? Tem vários livros sobre isso, né? Mas o fato crucial é exatamente esse. A ovelha, ela ouve a voz do Senhor Jesus. Amém? E o Senhor Jesus sabe também quem são as suas ovelhas. Os fariseus chegaram e começaram a questionar Jesus. Jesus falou assim: olha, vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não compreendem, não me seguem, é porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas o Pai me deu, o Pai colocou elas nas minhas mãos. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus sabe quem são as suas ovelhas. As ovelhas seguem Jesus. Quem não é ovelha, não segue. Quem não é ovelha, não segue Jesus. Agora, quem é ovelha de Jesus, segue Jesus. Amém?
E Jesus, que é o bom pastor, conduz sempre as suas ovelhas aos lugares seguros. Vamos orar? Sim, Markel. Ah, Zete, sim. Olha, graças a Deus, Deus alcançou ele, sabe? A Zete está perguntando, esse meu amigo, o que aconteceu com ele. Esse meu amigo, ele é uma pessoa assim, ímpar, né? Nós nos encontramos no ano de 2012 e eu liguei para a casa dele, um rapaz atendeu o telefone. Aí eu encontrei com ele depois, falei, mas quem que era aquele rapaz que estava na sua casa? Que ele tinha viajado e deixou o rapaz na casa dele. Ele falou, ah, é o fulano. Eu falei, mas quem que é o fulano? Aí foi me contar a história. Ele encontrou o fulano na rua. Um menino de 20 anos de idade. Estava nas ruas, né, daquela cidade, uma grande metrópole. Ele encontrou aquele menino na rua, começou a conversar com ele e levou o menino para casa. Um apartamento de 2 quartos, um dele da mulher, um filho de 5 anos, outro de 8, e pôs o rapaz para dormir no quarto com os meninos. Eu falei, você é doido. Aí foi me contar a história daquele menino. Aquele menino que ele pegou na rua era conhecido como o pastor mirim ou o pastor infante do Nordeste. Pregava pelo Nordeste inteiro como pastor mirim. Dessas igrejas assim mais pentecostais, que é muito comum. Chegou aos 18 anos, foi ordenado a pastor, né, sem ter feito seminário nem nada. Foi ordenado pastor numa igreja com outros pastores, com outra liderança. Casou-se com 18 anos e com 19, 20 anos, ele descobriu que o pastor, o líder dele, estava tendo caso com a mulher dele. E ele desmoronou e foi parar na rua. Perdeu a fé, perdeu família, perdeu igreja, perdeu tudo, foi parar na rua. E quando ele foi reclamar com a liderança protegeu o líder e porrete nele. Foi parar na rua. E esse meu colega foi quem acolheu esse menino. E os dois se encontraram na fé, em Jesus, por caminhos que a gente nem imagina, o caminho da graça, aquele trabalho do Caio Fábio, né? Dos desigrejados. Tem muita gente hoje que a gente chama de desigrejado. Sofreu tanto na estrutura da igreja que falar em igreja para eles arrepiam do solado do pé até o... Mas eles querem Jesus. Eles amam Jesus e querem servir Jesus, né? Então esse colega, graças a Deus, hoje está crente, a vida ajustada, servindo Jesus, mas não cabe dentro da igreja. Então ele reúne com esse pessoal, né, esse grupo aí do caminho da graça, né, da comunidade da graça, que é o pessoal do Caio Fábio. Aí eu fui sentar com o menino para poder ouvir a história dele, né? Esse menino que ele pegou e levou para dentro de casa. Aí eu falei para ele, não falei, né, mas pensei, você é muito mais crente do que eu, mas muito mais crente, né? Jesus resgatou você mesmo, não tem jeito. Pegar um sujeito na rua, um rapaz na rua, levar para dentro de casa, curar essas feridas, sarar essas feridas, isso é coisa para crente, isso é coisa para pastor, né? Deus tem um plano na sua vida realmente, né? Então, graças a Deus. Deus é um ditado popular, não tem na Bíblia, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ou endireita a linha, né? Mas o fato é que Jesus também não é propriedade de uma igreja, irmãos. Jesus não é propriedade de uma denominação, né? Não é.
É uma doce ilusão da gente imaginar que Jesus é propriedade dos crentes. Não é propriedade dos crentes, não é propriedade dos católicos. Jesus não é propriedade de ninguém. Ele é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?